na história de Paulo. Paulo ensinou a ele como ele deveria ser na sua caminhada como servo de Deus, como obreiro aprovado. E Paulo, irmãos, no decorrer dos anos, passando os anos, Paulo já no fim da sua história, ele estava preso em Roma. E ali já estava decretada a sua sentença para a sua morte. Mas ainda ele escreve uma carta pela segunda vez ao seu filho da fé, Timóteo. Timóteo, ele foi enviado para Éfeso, com indicação do apóstolo Paulo para ele ser o pastor daquela igreja. E aquela igreja, irmãos, era uma igreja complicada. Ali havia pessoas que estavam trazendo heresia, pregando aquilo que não parava dentro da palavra de Deus. Aí também havia alguns anciões, homens experientes. E o medo do apóstolo São Paulo era que, quando Timóteo chegasse lá, ele ser um jovem ainda, aquele povo não ia aceitá-lo e respeitá-lo, o seu ministério. Mas aquele que tem chamado de Deus, aquele que Deus escolheu para a sua obra, não existe ninguém que possa parar. Não importa a idade, se é novo, se é jovem. Quando Deus quer usar, quando Deus quer colocar, ou quando Deus quer fazer a sua obra, Ele faz porque Ele é Deus. Então Paulo escreve essa carta para Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo a ele? Olha, meu filho Timóteo, uma coisa que vai fazer você ser vencedor é que você fortifique na graça de Deus. Olha o que eu estou dizendo. Ao encorajar Timóteo a buscar a força para enfrentar as dificuldades da vida, ele afirmou que esta força está na graça que há em Cristo Jesus em nossos dias. Quando alguém se sente fraco ou desanimado, mesmo os irmãos da igreja, esquece do poderoso fortificante que é a graça de Deus mediante Jesus Cristo. O que ele está dizendo para Timóteo: nunca esqueça, por mais dificuldade que você irá enfrentar no meio do caminho, nunca esqueça de fortificar na graça de Jesus Cristo. Nunca esqueça que a vitória daqueles que querem vencer não está diante da
espelho. Seja imitador de Cristo como eu fui. Que você não caia em conversas banais. Ou quando alguém vem confrontar você, não fique discutindo com ele. Mas que você possa ter equilíbrio para suportar, para vencer aqueles que estão à oposição do reino de Deus. Por aqueles que pegam ao contrário daquilo que está na palavra do Senhor. Vença eles na graça, no poder que há no nome de Jesus. Paulo diz também: Filho de Deus, não se destrói com coisas bobas, como discussões, contenda. Essas questões têm a nossa atenção do foco que Jesus, a postura é manter-se em espírito de paz, focado no poder de Deus. Paulo está dizendo, ele não vem com contenda. Porque olha só, no versículo 2: eis que de mim, entre muitos, testemunha, ouviste, confia, o homem fiel, seja idôneo, que é idôneo, preparado, como um bom soldado, pronto a estar na milícia, para fazer a boa obra, para que também ensinarem aos outros. Porque ele diz: olha, você aprendeu muito comigo, mas se você tiver a oportunidade de preparar ainda mais, faça isso, para que você possa ensinar. Com idôneo, que é idôneo? Palavras verdadeiras, o Evangelho verdadeiro, para que também ensinar os outros, para que os outros possam ser sério, respeitar a palavra verdadeira, genuína de Deus. A preocupação de Paulo era que Timóteo não suportaria os ataques daqueles que vêm sorrateiramente para tentar atrapalhar a obra de Deus. Muitos se levantam, inclusive hoje não é diferente. Quantos que querem parar? Quantos que afrontam muitas vezes você com palavras para tentar desanimar, matar você na fé? O medo de Paulo era que isso acontecesse com Timóteo. Mas Timóteo estava preparado. O chamado de Timóteo não era o chamado de Deus para a vida dele. Quando Deus chama, ninguém pode impedir. Quando Deus escolhe, ninguém pode parar. Ele diz que o homem está diante dos seus olhos, mas Deus conhece seu coração. Como Samuel
percebe que logo olhou para isso. A aparência engana. Pois Jesus não olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Quando você vai olhar e fazer aquilo que você determinado não é esse. Lá estava aquele que eu não estava ali, estava no pasto dando ovelha, sem aparência nenhuma, mas o coração estava reto diante de Deus. Deus olha para o coração. Por que a igreja não aconteceu? Antigamente, quando era escolhido um ovelha para cuidar da casa do outro, havia comunicação, e o nome daquela pessoa e a população, e se Deus aprovasse, aquela pessoa subiria trabalho. É por isso que a igreja mais crescia abundantemente. E hoje nós estamos vendo ao contrário daquilo que nós aprendemos um dia. Hoje se escolhe uma beleza pelo corte físico. E qual é o final de tudo isso? Se tornar nada. Mas Paulo, quando ele enviou Timóteo para a igreja de Éfeso, eu imagino que aquele homem experiente, maduro, olhando para ele, esse